E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Tudo jóia? Tudo bem com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concurso vestibulares e também pré-militar. Como você pode observar aqui, o CHC, curso de História completo para concurso vestibulares e também pré-militar. Hoje a aula é sobre o que? Você vai usar o quadro hoje, professor? Vou! E sobre o que então? Sobre um exercício. Esse exercício, pessoal, eu achei ele muito interessante. Eu achei ele na internet e eu apaixonei por esse exercício. E quando eu joguei esse exercício nas turmas de pré-militar, Enem, vestibular e tudo mais, e também no Facebook Instruçar, muitos alunos erraram essa questão. Pessoal, eu fiquei sabendo que essa questão aqui, a porcentagem de acerto dela, de 100, 8% acertaram essa questão quando ela caiu. E é muito interessante essa questão, porque ela aborda o quê? A crise de 1929, 24 de agosto de 1929, ou seja, a Terça-feira Negra. Sobre a crise de 29 que afeta o capitalismo, é incorreto e já é bom você destacar na sua prova. É um conselho, já que eu te falo, separe sublinhe essa palavra, é incorreto. Ele quer o que então? A alternativa que não conduz com o enunciado aqui desse exercício. Sobre a crise de 29 que afeta o capitalismo. Pessoal, já é muito interessante aqui e uma informação muito bem dada que esse enunciado nos dá aqui, nos traz. Porque se tiver nessas alternativas isso que eu vou te falar, você já sabe qual que é incorreto. Você nem precisa de ler as outras alternativas, beleza? Ele fala que afeta o quê? Afeta o capitalismo, o bloco capitalista, né? Onde você observa os Estados Unidos, a França, a Inglaterra e entre outros países que estão dentro do bloco capitalista. Quando a crise se dá em 1929, pessoal, ela afeta não só um país, não foi só os Estados Unidos, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, eu sei disso, professor, afeta também o Brasil, isso mesmo. Então, essa crise quando se dá, ela afeta não só os Estados Unidos, mas todos aqueles países que estavam inseridos dentro do bloco capitalista. Tranquilo, pessoal? Ou seja, por que eu quero dizer com vocês? Fim da Segunda Guerra Mundial, pessoal, em decorrer da Primeira Guerra Mundial, você vê que a Rússia sai. A Rússia sai por causa de quê? De uma revolução. A Revolução de 1917, ou seja, a chamada Revolução Russa. A Revolução Russa, pessoal, põe os bolcheviques no poder. E nesse caso, você tem a criação da União Soviética. Né? O socialismo, a ideia do comunismo começa a se propagar nesse momento. E quando ocorre a crise de 1929, pessoal, esta crise aqui, ela vai afetar quem? O capitalismo. O bloco socialista, esse bloco socialista, ele não é afetado. Quem é afetado é a economia capitalista. A economia capitalista quebra. Então, se tiver nenhuma dessas alternativas, que sobre a crise de 29 que afetou o capitalismo, é incorreto. A letra A afetou em cheio a economia da União Soviética. Está errado. Porque afeta quem? O capitalismo. Beleza, pessoal? E nada mais, nada menos que ele afetar esse capitalismo, pessoal, vai pôr em xeque a ideia de quê? Da chamada democracia liberal. Ou seja, a ideia do liberalismo vai ser atacada no momento. Por quê? Dentro desse socialismo que se expande, nos países vão se expandir o quê? O chamado Partido Comunista. Esse Partido Comunista, pessoal, vai se expandir em diversos países, na Itália, na Alemanha, entre outros casos. Por causa de quê? As pessoas descontentes com essa crise do capitalismo, vê o socialismo em ascensão, vê o socialismo sem crise, vê a União Soviética crescendo, vão optar por quê? Pelo socialismo. Nada mais, nada menos que essa crise de 29 vai levar dentro da Alemanha e da Itália surgirem nomes, né? Surgirem autoridades, regimes autoritários. Por quê? Por causa de impedir esse avanço socialista.
nada mais nada menos os ditos regimes totalitários, Hitler e Mussolini, fascismo e o nazismo. Tranquilo, pessoal? Então, já uma introdução para vocês. A alternativa A, vamos ver se ela está incorreta. Uma de suas causas foi a superprodução. Ele está falando que uma das causas foi a superprodução. Verdade. Essa alternativa está verdadeira. Por quê? Pessoal, os Estados Unidos, quando... os Estados Unidos cresceu, mas cresceu quando? Os Estados Unidos, pessoal, começa a crescer, principalmente se desconta como uma grande economia, no fim da Primeira Guerra Mundial. Por causa de quê? De abastecimento dos países que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos se beneficiou muito, pessoal, pelo seu processo de neutralidade. Ele vai passar recursos para esses países aliados, como armamentos, alimentos, investimentos. Os Estados Unidos, pessoal, na Primeira Guerra Mundial, passa de devedor para credor. Ou seja, os Estados Unidos começam a financiar esse pessoal que está na guerra. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, pessoal, o que nós observamos lá na Europa? A Europa nós observamos o quê? Quebrada. Por causa de quê? Fim da Primeira Guerra Mundial. Esses países europeus vão pegar dinheiro, vão começar a comprar produtos do EUA, tranquilo, pessoal? Para quê? Para abastecer os seus mercados. Consequentemente, os Estados Unidos têm que aumentar a sua produção, né? Mas só que os Estados Unidos não sabiam que um dia esses países europeus poderiam se firmar novamente. E o que acontece? Quando esses países europeus começam a diminuir a compra desses produtos, o que acontece? O mercado interno americano não consegue absorver esse tanto de produtos industrializados. Ou seja, a produção ela era maior do que o rendimento que as pessoas tinham internamente. Ou seja, pessoas ricas continuavam comprando, só que as pessoas mais pobres não poderiam comprar. E as pessoas mais pobres, as classes mais baixas, era a maioria nos Estados Unidos. Logo você tem o estoque, né? Nesse caso desses produtos, e logo você tem a superprodução. O que acontece? As indústrias, pessoal, quando a Europa diminui a sua compra, né, a sua importação de produtos dos Estados Unidos, esses industriais, pessoal, de vez eles diminuírem também a produção, não. A euforia era tão grande do crescimento econômico dos Estados Unidos que eles continuam produzindo. Só que vai chegar um determinado ponto que eles não vão ter capital suficiente para continuar produzindo. Por quê? Você tem menos consumo internamente. Eles vão se recorrer a bancos, a investimentos, a empréstimos, e esses empréstimos vão chegar aonde? Nessas indústrias, que vão produzir mais ainda. Chegando ao momento que, quanto mais empréstimo essas indústrias pegam e quanto menos vendem, o que acontece com as suas ações? Caem. Tranquilo, pessoal? Então nós temos a superprodução. Beleza? Alternativa B. Vou deixar a B para o lado porque a B é incorreta, mas depois vou explicar para você. Alternativa C. Teve influência das medidas protecionistas econômicas europeias. Verdade. Essa alternativa está correta. Por quê? Eu falei para vocês o quê? E quando a Europa está saindo da Primeira Guerra Mundial, ela começa a comprar produtos dos Estados Unidos. Só que chega um momento que essa Europa começa a diminuir esses produtos. Ela começa a produzir esses produtos internamente. Mas para que esses produtos europeus fossem competitivos com os produtos norte-americanos, eles põem o quê? As chamadas tarifas protecionistas. Essas tarifas protecionistas, pessoal, vai de um jeito diminuir esse consumo de produtos norte-americanos. Consequentemente, a Europa vai ficar menos independente dos Estados Unidos através desses produtos. Tranquilo, pessoal? Letra D. Teve influência das medidas protecionistas. Já explicado, né? Letra D. Teve altas taxas de desemprego, alcoolismo e suicídio. Altas taxas. Exatamente isso. Quando a crise ocorre, pessoal, há um desemprego em massa. Você vê indústrias sendo fechadas, pessoal sendo julgado para fora, né, em termos aí, sendo postos na rua, por causa de quê? Que as indústrias estavam
falidas. Pessoal, a ideia da crise de 29 era que o governo, na economia do Brasil, a economia dos Estados Unidos, tinha uma economia que crescia, mas só que era um crescimento nesse período que era um crescimento não real. Ou seja, por muitas fraudes que as indústrias faziam por causa dessa diminuição de consumo e por quê? Para continuar produzindo, elas tentavam fazer o quê? Eles fraudavam os seus balancetes. Nesse caso, você tem o quê? Esses balancetes é o quê? Aquilo que a empresa tem no real, aquela que ela lucra. Ou seja, quanto mais empréstimo que ela pega, menos as suas ações valem. E no momento em que eles falsificam esses balancetes, dizem que as ações dessa empresa continuam a minha maravilha. Só que, quando a crise bate, o que acontece? Essas indústrias estão quebradas. Ou seja, você tem o desemprego, né? Esse desemprego aumenta e muito. Tranquilo? O alcoolismo, verdade, aumenta e muito o alcoolismo, né? A indústria, né, é ilegal aqui de bebidas alcoólicas em Chicago. Os suicídios acontecem em massa, né? Pessoas suicidando por causa dessa crise, o pessoal fica doido. Pessoal, nós temos nesse momento, pessoal, pessoas vendendo carros, vendendo propriedades com valores assim surreais, valores que não poderiam ser vendidos. Mas por quê? Por falta de alimento. A pessoa tem que comer, né, pessoal? Pegando um outro giz aqui, continuando. A alternativa E. O Brasil foi afetado pela crise de 29. O Brasil foi afetado, pessoal? Foi, né? Foi afetado pela crise de 29. Quando nós estamos falando disso aqui, quando nós estamos falando de história do Brasil, golpe, a Revolução de 1930, né? Onde você observa o quê? Que a elite cafeeira, pessoal, vendo que os Estados Unidos, eles não vendem. Eles não vendem. Eles não estão vendendo. Logo, se eles não estão vendendo, eles também não vão comprar. Muitos países, no caso o Brasil, estavam ligados com a sua economia muito voltada de exportação para os Estados Unidos. A predominância nesse momento, não quero dizer que é a única, mas a maior parte da receita de exportação do Brasil era o café nesse momento. Logo, se os Estados Unidos, que é um grande consumidor de café, ou seja, ele não compra, o que acontece com o preço do café? Cai. Você tem muita oferta de café no mercado e esse café ninguém compra. Ou seja, o preço cai. Uma das iniciativas durante a crise, pessoal, foi a queima de sacos de café no Brasil. Beleza? Ou seja, a elite cafeeira nesse momento vai começar a decair e vai abrir espaço para quem? Para a Revolução de 1930 com Getúlio Vargas no poder. Beleza, pessoal? Continuando. A letra, então, essa aqui está correta e essa aqui também está correta. A errada é a letra B. Por quê, professor? Vamos ler aqui primeiramente. Teve um controle do governo norte-americano antes de 29. Ele está falando, o problema está aqui nessa palavra. Controle do governo. Esse aqui é o problema. Os 3 governos, pessoal, antes da crise, eram governos republicanos, ditos liberais radicais, liberais clássicos, aonde se dizia o seguinte: a economia, ou seja, o Estado não deve intervir na economia. A economia, ela mesma se ajusta, ela mesma vai se auto-reajustar sozinha. A economia consegue andar sozinha. Então o Estado não precisa de intervir na economia. O problema foi esse, que o governo, pessoal, ele tinha que fiscalizar essas empresas que, nesse caso, estavam falsificando os balancetes, e, nesse caso, mandando para a Bolsa de Valores preços que não existiam na verdade. O governo também tinha que saber que um dia a Europa ia conseguir se erguer, e, consequentemente, se ela se ergue, o consumo diminui. E outra coisa também, quando a Europa ergue, o governo não faz nada para a produção diminuir. E mais ainda, a concentração de renda dentro dos Estados Unidos, pessoal, era muito grande. Consequentemente, o quê? Pessoas que ganhavam muito, aqui consumiam, mas pessoas que ganhavam pouco, não consumiam. Então, há uma
negligência por parte do governo naquele momento. Nada mais, nada menos que o plano New Deal do Franklin Delano Roosevelt vai melhorar, vai ser a saída dessa crise de 29, vai ser o quê? A partir da doutrina keynesiana, ou seja, uma intervenção do Estado na economia, para que essas crises não continuem, não sejam afetadas. Então esse liberalismo radical vai ser substituído um pouco por esse intervencionismo do Estado. Tranquilo, pessoal? Então, essa negligência do controle do Estado antes da crise de 29 afetou e muito, é uma das causas principais dessa crise de 29. Tranquilo, pessoal? Então chegamos aí ao fim dessa aula. E lembrando que, como eu já falei para vocês, o socialismo está crescendo. Logo, esses países que estão em crise, a Alemanha, a Itália e essa burguesia que está com medo, atemorizada por causa desse avanço comunista, esse avanço socialista, vai se apoiar nos regimes autoritários, nessas ditaduras. Ou seja, vamos formar um governo forte, mais capitalista. Um capitalista extremo de direita. Ou seja, os regimes totalitários. Beleza, pessoal? Uma das influências para a Segunda Guerra Mundial. Na nossa próxima aula, faremos mais alguma coisa sobre o quê? Sobre um outro exercício. Valeu, pessoal. Um abraço.